Hoje eu tô aqui em um ambiente completamente pacífico e bucólico para falar como fazer uma guerra na sua mesa de RPG, como construir isso tanto em termos mecânicos quanto em termos de história, para que seja algo legal, divertido e não algo maçante com sequências infinitas de ações acontecendo, para que realmente seja algo legal aí para todo mundo. Primeiramente, vamos pensar exatamente o que é uma guerra. O que diferencia um combate de uma guerra? Basicamente é a escala. Quando você tem um combate padrão ali na mesa, você tem 5 jogadores, sejam 4, lutando ali contra 5, 10, 15 inimigos, 20, vamos colocar muitos. Mas conforme vai subindo o nível tanto de aliados quanto de inimigos, obviamente isso vai ganhando uma escala muito maior. Então uma guerra é basicamente uma batalha em larga escala. Mas se você já tem alguma experiência com RPG, você deve ter percebido que quanto mais personagens tem envolvidos em uma luta, mais maçante se torna a luta. Você tem que esperar turnos e turnos e turnos de combate até que um jogador age, depois o outro, o mestre vai tendo que controlar muita coisa, vai tendo muitos personagens envolvidos, então vai ficando assim um pouco intenso. Tanto que tem até, né, dentro do D&D, acho que de outros sistemas D20, um tipo de criatura que chama enxame, que ele é um conjunto de um monte de criatura em uma só, justamente para trazer um conceito de minimizar e agrupar aquilo ali. E tem até uma técnica ali bem legal, uma mecânica interessante do enxame, que se ele tá com metade dos pontos de vida, ele causa menos dano. E isso faz muito sentido, porque é um bolo de criaturas e se elas diminuem, elas também causam menos dano. Uma vez que a gente entendeu que guerra é basicamente uma batalha comum, só que em larga escala, vamos entender um pouco sobre como estruturar uma guerra. Um combate padrão, a gente já falou neste vídeo aqui, já comentei isso com vocês, que é bem interessante você investir no pré-combate, ou seja, na apresentação de como aquele combate vai acontecer, na tensão que existe envolvida nele e por que faz sentido os jogadores estarem lutando aquele combate ali. E de forma geral, essa é a parte mais importante do combate. As maiores e melhores lutas geralmente são compostas de pré-combates muito interessantes. Quando a gente pensa em guerra, as grandes e interessantes guerras aí do mundo da fantasia, da história, elas têm também esse histórico, essa tensão prévia. Se você pega, por exemplo, Senhor dos Anéis, tanto a Batalha de Helm's Deep quanto a de Minas Tirith, ambas possuem toda aquela tensão prévia, toda aquela construção do combate que vai acontecer ali. Quando a gente pega a Guerra dos Tronos, por exemplo, tanto a Guerra dos Bastardos quanto a guerra contra o Exército dos Mortos, que, enfim, apesar de não ter dado para assistir nada, né, naquela TV escura, a gente sabe também que teve toda aquela tensão. Aquela batalha dos Exércitos dos Mortos, inclusive, foram 8 temporadas de construção até acontecer o conflito. Talvez por isso, né, as nossas expectativas também estivessem tão altas e talvez por isso não tenha sido tão legal de assistir. Nesse sentido, caprichar no pré-guerra é fundamental. Se você simplesmente jogar os jogadores numa guerra, como eu já fiz erroneamente algumas vezes, eles vão ficar meio perdidos. Às vezes eles não vão saber nem qual dos dois lados apoiar. Por isso é interessante você pensar nessa construção de conflito. Nesse sentido, como fazer isso? Falando aqui agora dessa parte de construção do conflito. Os grandes combates são aqueles que os personagens envolvidos sentem que eles estão arriscando a própria vida ali, que realmente tem muita coisa envolvida e que tem um motivo para eles estarem arriscando a vida deles. Numa guerra, isso é especialmente importante, porque são muitas pessoas, muitos seres ali envolvidos em arriscar a sua própria vida por uma causa. Tanto que, naquela cena de arrepiar de Minas Tirith, quando chega o exército de Rohan, que o general Théoden fala, ele grita morte, porque ali todo mundo sabe que eles estão prestes a morrer. A chance deles morrerem é altíssima, e eles estão dispostos a fazer isso porque eles querem combater aquele mal. Nesse sentido, uma guerra tem que estar muito claro isso para os personagens envolvidos. Contra quem que eles estão lutando? Qual causa eles estão defendendo? Por que eles estão ali? Eles realmente deveriam arriscar a própria vida num combate cuja chance de sucesso é baixíssima? Então é interessante construir toda uma trama prévia àquela guerra. Para isso, geralmente são necessárias muitas sessões de RPG. Não basta uma sessão só. Você vai precisar de várias sessões mostrando aquele conflito. Na nossa live Ordem de Nocturne, link aqui se você quiser dar uma olhada, eu precisei de mais de 10 sessões de RPG para construir o conflito e mostrar que realmente fazia sentido eles se envolverem naquela guerra. Inclusive, eles tiveram que presenciar uma batalha perdida para entender que eles precisavam, inclusive, de reforços. Então, como que é legal construir isso? Eu vou dar aqui uma dica que eu acho que é interessante, que são 3 passos para você construir esse desafio.
O primeiro é você evidenciar quem são os dois lados deste conflito. Quem que está entrando em conflito, quais são as tensões, o que cada lado acredita. Um lado é o dos vivos e dos bens e o outro é o das monstruosidades ou não? São dois exércitos, dois países de humanos e humanoides que estão começando a entrar num conflito por qualquer que seja o motivo. Ou seja, é o norte, os Starks contra os Lannisters, Rohan e a humanidade contra os orcs e goblins. Então, quanto mais humanizado os dois lados ficarem, mais difícil é construir essa tensão, mais difícil convencer os jogadores, personagens, ou entender, deixar eles contar a história de qual lado eles vão estar. E para isso é legal você trazer os elementos de tensão. Caso seja contra monstruosidades, é legal você fazer combates contra essas monstruosidades para mostrar que elas realmente são poderosas. Caso seja contra dois grupos de humanos, é legal também ter uns conflitos menores antes de se entrar em um conflito maior. Então essa é a dica 1. Crie lutas que antecedem a guerra, lutas entre os dois lados, que são em escala menor, para que os próprios jogadores vão sentindo aquele conflito escalar e ganhar tensão e volume. Um segundo ponto é eles entenderem o tamanho da ameaça, eles entenderem que caso nada seja feito, ferrou. Na nossa live, por exemplo, eles perceberam que o exército de monstruosidades estava avançando e que isso já tinha acontecido antes, alguns anos atrás, alguns séculos atrás, que se eles não fizessem nada, o mundo inteiro seria dominado mais uma vez por aquelas monstruosidades. E que para evitar que isso acontecesse, uma das formas de agir, claro que sempre existem várias, seria eles repetirem o que fizeram há 200 anos atrás e acender os faróis de uma cidade que trariam reforços do mundo inteiro, para que todo mundo entendesse a escala do que estava acontecendo. Isso cria ali, dentro dos personagens, esse senso de urgência, esse senso de ameaça, que eles precisam fazer algo para agir, porque realmente aquela tensão é gigantesca. Por fim, deixe claro que não apenas essa ameaça é gigantesca, como deixe claro o que cada um vai perder caso eles não façam nada. Então, se eles não fizerem nada, se eles continuarem se aventurando, vai ser deixado à sorte, ao bel prazer da sorte, qual dos dois lados vai vencer, e isso pode afetar negativamente ali os personagens. Caso, por exemplo, seja um combate entre duas nações, dois países, e os personagens tenham a casa deles, o lar ou memórias de infância em um desses países, é necessário deixar claro ali para todos, através de recursos narrativos, né, algum personagem contando, alguma lembrança, algo nesse sentido, que se eles não agirem, o outro exército pode vencer e com isso ele vai perder aquele local. Por isso, para ele, faria sentido estar lutando ali naquele contexto. Nesse sentido, você criou já ali o cenário para que a guerra aconteça. Aí a gente parte para como começar a narrar, como construir esse conflito dentro da narrativa. Você já trouxe conflitos pequenos, já trouxe os conflitos escalando, já mostrou através de recursos narrativos por que faz sentido eles estarem ali, e agora você vem chegando para o dia, para grandioso momento, né, grandiosa etapa de realmente guerrear. Nesse sentido, é interessante perceber que o pré-combate já foi, mas agora você tem a preparação para a guerra, você tem a guerra e você tem o pós-guerra. São 3 momentos completamente distintos, cada um composto de um conceito completamente diferente. No pré-guerra, quando 2 exércitos vão se enfrentar, eles não simplesmente avançam em combate. É necessário entender qual que vai ser o cenário, qual que vai ser o campo de batalha. Tem basicamente 2 opções: ou um exército está atacando a base do outro, ou eles vão lutar em campo aberto. E isso muda completamente como que isso vai acontecer. Porque se um exército vai atacar o outro em sua base, então aqui a gente tem 2 lados. O primeiro é, quem está se defendendo sabe defender o seu território muito bem. Eles vivem lá há séculos, provavelmente. Nesse sentido, eles provavelmente vão ter marcações de território para saber quando acionar os arqueiros na hora que as tropas avançam. Eles vão ter armadilhas, eles vão ter inúmeras formas de impedir que aquele exército se aproxime. Contudo, existe uma estratégia muito usada em guerra e que é completamente viável de se usar mesmo em cenários de fantasia, que é o cerco. É o exército inimigo cercar a fortaleza de quem ele está atacando, de forma que recursos externos não sejam capazes de chegar ali. Então, aquele castelo vai aos poucos ficando sem alimento, aos poucos passando fome e não tendo mais o que fazer, conforme a doença até, né, em cenários de mais baixa fantasia, começa a se espalhar, vírus, as pessoas começam a ficar doentes. Em cenários medievais isso era completamente grotesco e nojento. Então, nesse primeiro cenário, existem esses 2 lados do combate, e é interessante entender como que o atacante vai usar estratégias para conseguir realizar o cerco, e ao enfraquecer, como ele vai encontrar brechas ali no castelo, no fortificação que ele esteja atacando, enquanto
quanto também um lado defensivo, como que ele vai se posicionar, como ele vai se defender. Caso seja em campo aberto, isso fica um pouco mais simples, porque os dois lados vão estudar onde eles vão lutar, muito provavelmente, porque aleatoriamente, ninguém arriscaria aleatoriamente milhares, centenas de vidas do seu próprio exército, seu próprio povo, numa guerra que ele não estudou como lutar. Nesse sentido, é interessante que os dois lados tenham feito esse estudo e tenham entendido como que eles vão conseguir fazer a luta. Além disso, existe um outro aspecto, que é a definição das tropas. Quais são as tropas de cada um dos lados? Em cenários de alta fantasia, isso é até um pouco mais difícil. Você não vai ter só infantaria, arqueiro, cavalaria, os tipos de armas e afins. Você vai ter também magos, você pode ter dragões, você pode ter orcs, você pode ter grifos, você tem magias, você vai ter lutas de magias. Então você vai ter bolas de fogo lutando contra magias e contra escudos. E tudo isso é um nível de abstração que pode ser muito alto, a menos que você defina muito claramente o que existe em cada um dos lados. Nesse sentido, como mais uma vez citando o exemplo da live, eles já entenderam que pelo menos uma parte do exército inimigo é composto de guerreiros, arqueiros, magos e uma criatura que parece ser um general, que era uma monstruosidade de asas e é um espectro gigante. Isso já traz pra eles, beleza, a gente vai ter que lidar de uma forma diferente com cada um. Os arqueiros, eles vão atacar primeiro, os guerreiros vão ser na segunda linha, mas tem os magos. Se a gente jogar uma bola de fogo, talvez ele dê um contra-mágico. Talvez eles tenham magias próprias que vão jogar na gente, então a gente tem que ficar atento. Além de ter esse general, que a gente vai ter também que lidar com ele, com uma monstruosidade gigantesca, cujo nível de desafio é deveras alto pelas histórias que eles ouviram. Então, é legal definir as tropas de ambos os lados. Você, como narrador, tanto a tropa defensiva quanto a ofensiva. Não apenas em números, mas também nos tipos delas. Primeiramente, você não precisa pensar na mecânica, mas na característica que essa tropa vai possuir. Aí sim a gente vai para o combate. E o combate em si, ele é uma etapa muito desafiadora, porque como eu falei lá no começo, isso é um combate em larga escala. Então você tem muitas tropas de um mesmo tipo, e para isso, como eu tinha falado da mecânica do enxame, é legal você usar essa mecânica do enxame aqui também. É bem interessante você fazer uma tropa que vai ter muita vida, ou seja, você tem uma tropa ali de 10 guerreiros, ela não vai ter 20 de vida. Cada guerreiro tem 10 de vida, ela pode, por exemplo, ter 100 de vida. E nesse sentido, você vai trazendo ali mecânicas de como reduzir os pontos de vida e como isso afeta a tropa. Eu gosto de uma mecânica para sistemas D20, pelo menos, que é a seguinte: você agrupa ali dentro de um mesmo pelotão dezenas de soldados. Você multiplica a vida de cada um e considera a vida total que eles possuem. E aí você faz com que a vida deles, quando chega pela metade, eles causam menos dano, exatamente a mesma mecânica do enxame. Além disso, eles também vão poder ocupar o espaço de um oponente, mas diferente de um enxame de insetos, que são vários insetos tiny, que eles ocupam um espaço médio, essa tropa ela tem um tamanho huge ou gigantesco. Aí você vai de acordo com o tipo da tropa e quanto que ela ocupa ali no mapa. Mas você vai simbolizar como apenas uma tropa, dezenas e dezenas de guerreiros que vão dar X de dano em todo mundo que eles ocuparem. Nesse sentido, eles não atacam necessariamente um alvo, eles atacam um alvo que eles estão ocupando. Então, se eles chegam ali no espaço do mapa, eles fazem uma rolagem de acerto contra todo mundo que tá ali, e todo mundo ali vai receber uma parte daquele dano. É uma das mecânicas possíveis, existem várias. Se você quer saber mais detalhes de mecânicas de guerra, comenta aqui que a gente traz também mecânicas de guerra para sistemas específicos. O do Guerra dos Tronos tem um pronto, o do D&D tem muitos já suplementos que foram feitos para conseguir fazer isso acontecer. O ponto é que tem muitas diferentes. Mas além disso, o que você tem que considerar no combate é que vai ser uma intensidade de elementos acontecendo. Talvez o exército tenha 2.000 soldados, outros 5.000, para você narrar isso vai ser extremamente desafiador. Então, o que é legal é você trazer o combate não da perspectiva necessariamente global, mas sim da perspectiva dos heróis, dos personagens, dos jogadores. Onde cada um deles está e o que cada um deles está enfrentando. Assim você traz uma mecânica mais interessante da visão deles realmente como protagonistas. Eles não vão ter uma coerência, uma certeza do que tá rolando numa escala global, mas eles vão perceber se um deles tá na infantaria, o outro tá de mago lá atrás, o outro tá voando num grifo, eles vão conseguir ter uma perspectiva diferenciada do que cada um deles tá enfrentando. Assim é legal você dividir essa guerra em pequenos focos de combate. Vai ser uma narração difícil, porque ela é uma narração às vezes diferente, você vai ter que considerar que você tá narrando alguns combates diferentes ao mesmo tempo. Para isso, é legal você trazer mecânicas de dois tipos. A primeira é de luta 1 versus 1.
que vai ser quando um dos personagens estiver enfrentando alguém um pouco mais forte do outro lado. Então o guerreiro passou por várias das tropas e chegou no general. Aí você faz uma luta 1 contra 1 que vai durar alguns turnos intensos, enquanto uma guerra vai acontecendo ao redor dos dois. A segunda é quando um herói ali, um personagem mais do jogador, que é mais forte, que é o nível 5, nível 9, que seja, ele vai enfrentar um monte de tropa. E eu gosto de uma mecânica aqui bem divertida, pra mim. Eu acho que isso traz um senso de protagonismo muito bom, que é você pedir pro jogador fazer uma rolagem de ataque e ele descrever como, e aí ele vai tirar lá 15 mais um modificador 18, vai, enfim, 19, 22. O resultado é o tanto de tropas inimigas que ele abate. Isso é muito legal, porque o jogador fica muito satisfeito em ver isso, e você pode até deixar que ele mesmo escreva como que ele conseguiu fazer aquilo. Claro, não é que em um turno ele deu uma espadada e matou 20, mas como é um combate larga escala que dura mais tempo, é legal até você pensar que cada turno não é um turno, são 10, por exemplo. Então, como que ele matou ali em 5, 10 turnos vários e vários soldados das tropas inimigas. Isso fica bem legal de trazer, porque ele tem esse protagonismo e ele entende também o nível de força dos oponentes. Então, uma hora ele mata 23, a outra ele fica frente a frente com o general e tem que fazer uma luta 1v1, porque o general tem 50 de vida, ele tem 40, 50, 60 também, e aí é uma luta muito mais difícil enquanto a guerra vai acontecendo ao redor. Além disso, outra mecânica que é bem legal justamente porque tem uma guerra acontecendo ao redor é uma mecânica de eventos aleatórios de guerra. Considerando que eles estão no meio de uma guerra que tem muita coisa acontecendo, muitas coisas podem acontecer e a maioria delas inesperada. Às vezes justamente esse jogador, esse guerreiro vai avançando nas tropas, mas vem uma saraivada de flechas que acerta todo mundo, inclusive ele. E aí você pede para fazer uma salvaguarda de destreza para ver se ele foi acertado ou não por aquelas flechas. Porque não é uma questão de defesa, é uma questão de realmente conseguir esquivar delas, e este pode ser um dano inclusive alto, caso ele não passe, e caso ele passe ele toma metade. Ou um ogro pode vir pisando, atravessando todo mundo e dar uma clavada nele, a menos que ele também consiga esquivar. Ou uma bola de fogo voa no mapa, estoura tudo, ou um terremoto acontece e todo mundo cai. Qualquer um desses eventos pode também existir. Crie a sua própria tabela de eventos aleatórios, ou se você quiser, existem algumas prontas na internet, mas se você quiser que a gente monte uma também para trazer, comenta aqui que você quer essa tabela de eventos aleatórios de guerra e a gente traz aqui uma prontinha para você também. Nesse sentido, esse combate vai acontecer por alguns turnos, e você como mestre tem que ir gerenciando como que cada tropa tá indo. Você pode fazer isso de forma aleatória, por exemplo, você rola um dado para um exército, o outro para o outro, e vai considerando um resultado de guerra. Então, os dois começam no 100, esse aqui tirou 10, reduz em 10, reduz em 10, tipo um resultado mesmo, um score, uma tabela ali. E conforme vai abaixando, os exércitos vão ficando mais finos, vão ficando mais difíceis de ganhar e vai ficando mais claro quem tá vencendo. Ou você pode ter já uma ideia de quem que vai vencer e de acordo com as ações dos jogadores, você vai vendo se isso é afetado ou não. É legal você ter essas duas coisas em consideração para trazer para os personagens essa percepção. O cara tá de grifo voando, ele vê que uma das tropas tá vencendo, aí você entende como ele vai reagir quanto a isso. Nesse sentido, você, como mestre, vai ter esse controle de qual dos dois lados tá vencendo ou não. E você também sempre pode ter uma carta na manga, de acordo com que a história veio, de ter reforços ou não para um lado ou para o outro naquele momento importante do conflito. Mas existe um ponto a ser considerado, já indo do combate para o pós-combate, para a guerra, para o pós-guerra, que é a moral das tropas. Uma tropa, um exército, ele vai deixar de lutar apenas quando completamente morto? Às vezes, se for uma monstruosidade, se for espectros, pode até ser que sim. Mas até os orcs e os goblins do Senhor dos Anéis, quando eles começam a perder, eles saem em retirada porque eles veem que eles estão se dando mal. Eles veem que estão perdendo e eles saem correndo, lutando ali pelas próprias vidas. É legal considerar que as tropas, você pode considerar tanto o exército como um todo, quanto também as unidades menores, elas vão ter um placar de moral. E esta moral ela é abalada se a tropa tá perdendo ou ela tem um boost ali, ela é positivamente influenciada se a tropa tá ganhando. Pode até ser que eles perderam vários soldados ali dentro do pelotão, mas como eles estão vencendo, eles continuam, porque eles querem seguir em frente mesmo sabendo que eles estão morrendo, mas eles veem que eles estão vencendo ou por qualquer outro motivo que seja. Isso é legal, é uma outra forma de você também trazer um pouco da realidade da guerra, porque isso vai indo já pro pós-guerra. Nesse sentido, não é só quando um exército varrer as tropas inimigas que ela é vencida. Pode ser que em um determinado momento o exército perceba que ele tá vencendo e ele pare ali para comemorar sem precisar arriscar mais vidas deles, porque o outro exército já tá fugindo.
Tipo essa cena aqui do Senhor dos Anéis, que o Théoden começa a gritar vitória quando o Gandalf chega e os Goblins e os Orcs vão fugindo conforme eles conseguem. Além disso, nesse pós-guerra, conforme as tropas vão fugindo, existe toda uma etapa de negociação, de entendimento e de conversa para entender os próximos passos. Não foi simplesmente um combate, foi uma guerra que centenas, milhares de vidas foram perdidas. Então os envolvidos por aquelas decisões, por aquela decisão de guerra, precisam se reunir para entender o que eles vão fazer agora. Um claro exemplo, mais uma vez, do Senhor dos Anéis, é depois que eles vencem Helm's Deep, é depois que eles vencem Minas Tirith, que eles entendem que o exército inimigo ainda tem muitas tropas e que algo precisa ser feito. Então, no Senhor dos Anéis 3, o Aragorn toma a decisão de bater lá no portão do Sauron para criar uma distração para o Frodo conseguir ir ali por trás. E isso acontece após a guerra. Então, uma vez que a guerra foi vencida, a guerra foi lutada ou foi perdida, ela tem essa reunião para entender o que vai acontecer, ou se os jogadores ficaram no lado que foi perdido, pode ser que eles morram, pode ser que eles tenham ficado inconscientes e acordem no campo de batalha no dia seguinte, algumas horas depois, ou eles podem ser feitos também de prisioneiros, que aí podem ser resgatados através de um valor financeiro ou trocados entre os dois exércitos por qualquer tipo de negociação, caso eles sejam aí também figuras importantes. Essa mecânica de prisioneiro, ela é muito real, ela aconteceu muito na Idade Média e é legal de trazer aqui também. Então, sequestrou o general, sequestrou o rei, o príncipe do exército inimigo. Você acha que um rei que teve o seu filho e herdeiro sequestrado pelo outro exército vai deixar simplesmente o príncipe nas mãos do outro? Não, ele vai fazer de tudo que é possível para reaver o príncipe, e se ele entender que militarmente ele não consegue vencer, então as negociações e a diplomacia ela começa. Nesse sentido, a gente trouxe o conceito da guerra, a gente trouxe a guerra em si, tanto no pré, quanto no durante, quanto no pós, e aqui você consegue fechar esse conflito nos pós-guerra, na negociação e no que quer que seja que aconteça ali após o evento cataclísmico deste grande conflito em larga escala. É um grande desafio narrar a guerra em uma mesa de RPG, talvez porque RPG de mesa não tenha sido feito para ser um war game em si, né? Tem muita interpretação, mas se você conseguir trazer essas escalas, trazer essas etapas e trazer a perspectiva para os jogadores de que eles são heróis ali dentro, que estão levando muitos exércitos inimigos, enquanto eles também estão sofrendo baixas e estão sofrendo perdas e estão sofrendo em si ao sofrer golpes, ao ter esses eventos aleatórios acontecendo, você vai ver um brilho nos olhos deles incrível e um momento épico que eles vão lembrar para sempre de quando eles lutaram aquela guerra X, se você conseguir trazer toda essa perspectiva do porquê eles entraram na guerra, porquê que faria sentido para eles estarem ali e porquê que foi tão épico para eles, mesmo com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Se ficar qualquer dúvida, se você quiser que algum desses tópicos seja explorado mais, comenta aqui embaixo, e caso contrário, dá uma olhada nesse vídeo aqui que vai te ajudar muito a montar esse pré-guerra ou pré-combate da sua mesa de RPG. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.